Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical, que neste terceiro trimestre de 2023 estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, um mundo que é dominado pelo espírito da Babilônia. Chegamos à lição de número 7, que tem por título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, 100% paraibano e 100% campinense, onde nós estudamos as lições da Escola Bíblica Dominical com uma abordagem um pouco diferenciada, que nos dá uma segurança bíblica na exegese do texto e nos protege de qualquer incoerência com as Sagradas Escrituras. Como você já sabe e nos segue, mas eu preciso sempre repetir a maneira que nós abordamos a lição da escola bíblica, para você que está chegando aqui agora, está nos conhecendo nesse momento, possa saber como é a forma que nós trabalhamos a lição. Primeira coisa que nós fazemos ao tomar a lição em mãos é fazer uma exegese da leitura bíblica em classe, porque esse trecho é o trecho inspirado das Sagradas Escrituras. Então nós analisamos ele e, independente do próprio conteúdo da lição, analisamos o texto bíblico para que a nossa mente esteja sempre bíblica. Venhamos absorver, primeiramente, com o nosso primeiro contato, a mensagem do texto sagrado. Depois de fazermos a exegese do texto bíblico, que nesta lição é Provérbios 31, do 10 ao 31, nós passamos para o conteúdo da lição, onde nós fazemos uma análise do conteúdo da lição. E nós conferimos se há uma coerência panorâmica, bíblica e teológica da lição, para que nós possamos cumprir os propósitos da lição, sendo fiel às Sagradas Escrituras. Depois nós analisamos palavras pouco usadas no nosso cotidiano e trazemos o significado, a etimologia dessas palavras, cumprimos os propósitos da lição e, por fim, nós fazemos uma conclusão tentando responder e aplicar a seguinte pergunta: como eu posso usar esse conhecimento adquirido nesta lição dessa semana no meu dia a dia, na minha vida ou na minha influência na sociedade? Então fica conosco até o finalzinho deste vídeo, onde nós faremos uma análise dessa lição. Não se esquece de ser inscrito no canal EBD Sim Senhor. Então você agora toma de posse a leitura bíblica em classe, na sua própria lição, você que é professor de escola bíblica dominical, também você que é aluno de escola bíblica dominical. Provérbios 31, do 10 ao 31, enquanto eu bebo a minha água na minha caneca da escola dominical. A primeira coisa que nós precisamos analisar nesse texto é o versículo 10 e depois o versículo 30. Mas vamos deixar o versículo 30 bem para o final. Porque o versículo 10, ele começa falando de virtude. A mulher virtuosa, que o seu valor excede até a uma pedra preciosa. E a virtude dessa mulher é concentrada naquilo em que ela é louvada por todos, segundo o versículo 30, que é o temor a Deus. O temor a Deus é o centro de um bom relacionamento do homem com Deus, visto que até a própria família ela só é feliz porque no Salmo 128, o varão, o sacerdote, o governante do lar, ele é temente a Deus. O próprio Eliseu, em 2 Reis, capítulo de número 4, ensinou a mulher cujo marido tinha morrido de que ela precisa temer a Deus semelhante ao marido e Deus fará milagres na sua casa, como fez da multiplicação do azeite. O temor a Deus é um profundo respeito e reverência que tem por prática a santificação no cotidiano, a honestidade e as virtudes do Espírito de Deus, que trará uma vida também nessa existência feliz, sossegada e produtiva. Mas vamos meditar o que seria uma mulher cheia de virtude, uma mulher virtuosa. Pois nessa lição nós estamos combatendo a desconstrução da feminilidade bíblica. Qual o objetivo de desconstruir tanto a masculinidade como a feminilidade bíblica? Então, primeiro, examine o texto bíblico comigo de forma resumida, porque ele tem de 10 a 31 versículos. Então, vamos lá. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Então, o texto está simplesmente dizendo que
que aquele que encontra uma mulher virtuosa, uma mulher com grandes valores, uma mulher honesta, uma mulher temente a Deus, encontrou algo mais precioso do que a pedra rubi. Rubi é uma palavra que significa vermelho, é uma pedra preciosa que ela vai da tonalidade do vermelho até o rosa, encontrado na África, na Austrália e no Oriente, uma pedra de muito valor. Então o texto sagrado está dizendo, se você encontra uma mulher que teme a Deus, uma mulher cheia de virtude, uma mulher trabalhadora, honesta, competente, você encontrou uma pedra preciosa. Essa é a mulher bíblica. Essa é a mulher que agrada a Deus, que faz a vontade de Deus, que tem uma verdadeira feminilidade. Então, seguindo as virtudes desta mulher, o texto vai descrever uma mulher que trabalha, uma mulher que é competente, que ama os filhos, que ama o marido, que faz a vontade de Deus. E por causa disso, por todos ela é louvada. Versículo 11. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela não desperdiça aquilo que possui. Então, o marido, o dono da casa, o possuidor de todas as coisas naquele momento, o governante do lar, tem as suas coisas nas mãos dessa sua esposa e não faltará nada, não terá prejuízo aquilo que está na mão dessa mulher virtuosa. Versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, o que confirma o próprio versículo 11. Ela é produtiva, ela é conservadora, então ela não lhe faz mal, apenas lhe faz bem. Versículo 13. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. O texto vai falar muito sobre isso, sobre o trabalho. Ela vai, empreende, cria, planta, constrói, né? Costura, remenda, ajeita, cobre. É uma mulher que trabalha e faz isso porque ama, porque sabe que é a sua função. É como o navio mercante. De longe traz o seu pão. Ou seja, ela não mede esforços para ser competente na função que ela tem dentro de sua casa. É claro aqui que estamos considerando também a função da mulher dentro das culturas, e na cultura judaica, na cultura do Oriente, e até na cultura indígena de vários povos da África e até aqui do Brasil, as mulheres têm funções específicas, como buscar a lenha, como colher as frutas, como lavar as roupas, como cozinhar, como deixar tudo limpo. E o homem resume-se, o homem das florestas, da mata, o indígena, em caçar e em ser o guerreiro que protege a sua família, a sua casa e o seu terreno. É o governante daquele local. Versículo 15. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. 16. Examina uma herdade, adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Então ele está falando aqui de uma mulher que ela não é preguiçosa, simplesmente ela é disposta a manter a sua casa em ordem e ela é adiantada para preparar o caminho para aqueles que precisarão dos seus serviços e do seu trabalho. O texto 16 diz que ela compra uma herdade, planta a vinha, com o fruto de suas próprias mãos, ela traz o produto para a sua casa. Cinge os lombos de força e fortalece os braços, é o contexto que confirma esses dois versículos. Versículo 18. Prova e vê que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. O texto está simplesmente dizendo que ela trabalha e ela ainda tem fôlego à noite. Ela ainda está viva à noite, se você me entende bem o que o texto quer dizer. O texto do versículo 19 diz: estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. O texto do versículo 19 tem duas palavras que no nosso cotidiano nós não conhecemos muito nos dias de hoje, que é a palavra fuso, que ela estende as mãos ao fuso, e também as suas mãos pegam na roca. O que seria isso? Quando nós lemos, sem considerar a cultura dos tempos bíblicos, fuso nós achamos que é horário, fuso, horário. E roca dá uma lembrança de algo que ela vai trabalhar no chão, nas plantações. Mas o texto simplesmente está falando de dois instrumentos que são usados juntamente um com o outro. A roca, eu já tive a oportunidade de ver uma senhora fazendo isso, e era a nossa vizinha há muitos anos atrás, uma mulher de muita idade, que já não está nessa existência. E a roca simplesmente é um palito, né, de madeira, que tem algo circular aqui, e serve para enrolar a lã,
onde ela está desfiando o algodão e fazendo aqui fios de lã. Essa é o fuso, melhor, não é a roca, é o fuso. E esse fuso tem o objetivo de juntar essa linha que está sendo feito pelo algodão aqui agora, e depois esticar ele na roca, que seria a peça de madeira, onde ela vai tecer, fazer e produzir o tecido. Às vezes é apenas algo manual para esticar, e às vezes tem uma roda, às vezes tem alguma manivela para o trabalho facilitar um pouco mais. Então isso significa que essa mulher virtuosa, ela trabalha produzindo vestimentas, produzindo tapetes, produzindo tecidos para cobrir as suas tendas e etc. Então é alguém que trabalha nesse instrumento, e em especial para a sua família. Porém, o texto deixa bem claro que ela também trabalha vendendo isso que ela produz. Muito interessante. Se você fizer uma rápida pesquisa nos usos e costumes dos tempos bíblicos, você vai conferir isso fácil. Continuando a nossa exegese do nosso texto bíblico, o versículo 20 de Provérbios 31 diz: abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa está forrada com roupa dobrada. Veja que ela trabalha com isso. Então a sua casa é protegida por causa do trabalho das suas mãos, além dela ser generosa e aquele que necessita receber da mão dela. É claro que na cultura dos tempos bíblicos, a hospitalidade era algo levado muito a sério, que hoje parece que não muito. E até o próprio Davi diz que Deus me faz preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, e essa mesa simplesmente é para Davi dar de comer aquele que passa no deserto desfalecendo. Versículo 22, ou verso 22 diz: faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste, confirmando o seu trabalho. Ou seja, ela também trabalha com peças de alta qualidade, trabalhando com o fuso e na roca. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Ela sempre está ligada ao seu marido, tanto no sentido de que só olha para ele, observa ele, aprende dele e tem zelo por ele. Verso 24, faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. Veja, a generosidade dela se estende até no seu comércio. Ela trabalha com linho para vender e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro, mais uma vez, fazendo referência ao seu comércio e mostrando que ela prospera, porque ela sabe que ela tem, que ela possui e que ela saberá fazer. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua, sempre mostrando ela com ar de pessoa pacífica, pessoa generosa, que se compadece, que tem sabedoria. Verso 27. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Mais uma vez mostrando nos versos anteriores que ela se acorda logo cedo de madrugada para trabalhar para o bem da sua casa. Verso 28. Levantam-se teus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. E esse texto confirma o verso do início do texto bíblico, que é o 10, que diz que o valor muito excede o de rubins. Então as outras mulheres têm suas virtudes, mas essa mulher virtuosa, pelo fato de temer a Deus, ela excede as outras. E é isso que acontece com qualquer servo de Deus, homem ou mulher. Se tem a vida temente a Deus, que honra o Senhor e que faz a vontade do Senhor, por todos é bendito, por todos é louvado, porque verdadeiramente é uma mulher e é um homem de Deus. E para nós finalizarmos esses dois versos, enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Um paralelo aqui com Provérbios 31, verso 30, enganosa é a graça, a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, é 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, onde nesse texto, Pedro diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.
Esse versículo é importante nós conferirmos em relação à feminilidade bíblica quando vamos falar da mulher, porque muitos já se utilizaram desse texto aqui para combater as vestes femininas, as vestes da mulher, para tirar da mulher a característica feminina, que é algo que essas ideologias perniciosas estão procurando fazer e estão fazendo, tornando o homem cada vez mais em sua aparência feminino e a mulher cada vez mais em sua aparência masculina. É tanto que, se você pesquisar um pouco sobre o que está acontecendo com os filmes e desenhos infantis relacionados às princesas, as princesas estão sofrendo uma desconstrução daquilo que é tradicional de uma princesa. Ela usa aqueles vestidos rodados, um cabelo longo, alguma coroa, algo na cabeça, algum enfeite. E as princesas de hoje em dia, elas se vestem como homens, estão mudando completamente o seu comportamento, e agora não vem nenhum príncipe salvar ela do dragão ou salvar ela de algum perigo. E sim, ela mesma dá um jeito de se sair, de se safar. Então existe algo pernicioso por trás disso. E voltando para o texto de 1 Pedro, Pedro não está dizendo que ela não deve ter enfeites, nada no cabelo, nem joias, nem uma veste composta. Pedro não está falando contra as coisas que ela tem. Pelo contrário, ele confirma isso, mas mostra o que realmente é melhor e que permanece na mulher. Olha o texto que diz: o enfeite delas não seja o exterior. O enfeite de quem? O enfeite da mulher que teme a Deus. Veja que o verso 2 considera a vossa vista casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então Pedro está dizendo que aquilo que é precioso para Deus não é a tua formosura e a tua aparência. Veja que o trecho de Provérbio 31:30 diz: enganosa é a graça. Essa graça não é graça salvífica, está falando da aparência. Enganosa é a aparência, a vaidade é a formosura, mas a mulher que teme. Então ele está falando algo que está em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 2, e que é algo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus? O temor, a mansidão e a quietude de uma mulher de Deus, que isso é precioso diante de Deus. Veja que interessante que é o texto bíblico para nos ensinar sobre a mulher virtuosa. E o texto finaliza dizendo: dai do fruto de suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. É uma mulher virtuosa, como o próprio texto diz. É uma mulher que por todos é louvada, não deixa de ser pecadora, falha, mas é alguém que busca as boas virtudes de Deus, fazer a vontade de Deus e agradar, e tem consciência do seu papel dentro da sua casa, de estar sob a missão do seu esposo. Nós iremos passar agora para a segunda parte da nossa análise à lição da Escola Bíblica Dominical, que é conferir se o contexto de toda a lição, o conteúdo que foi proposto pelo pastor Douglas Batista, está completamente de acordo com um panorama remoto e bíblico, ou seja, se não há nada que possa nos dar um alerta em relação à Sagrada Escritura e ao conteúdo da lição. Então fica conosco até o final. Até aqui eu já te peço que você deixe o seu comentário sobre esta lição da desconstrução da feminilidade bíblica e o que você achou da exegese bíblica que foi feita até agora de Provérbios 31, do 10 ao 31. Não sai daí, permanece conosco. A lição já inicia em sua introdução mostrando os objetivos da lição, que é mostrar o mandado bíblico do Senhor às mulheres, como a mulher cristã deve se portar segundo a revelação da palavra de Deus, e também mostrar os ataques e a tentativa dessa desconstrução da feminilidade bíblica pelas ideologias desses que entendem que governam o mundo, que trabalha pelo império da Babilônia, ou espírito da Babilônia, que é o nosso foco do trimestre. Então estamos estudando o quê? Os ataques desse espírito babilônico que quer implantar o seu governo único mundial, e para isso precisa guerrear e combater contra a família. Então a cada semana nós estamos ratificando a palavra de Deus em detrimento à conservação da família nuclear. Então esteja sempre atento a isso.
estamos combatendo algo que vem do mal. E no segundo tópico, ele vai falar sobre a desconstrução da feminilidade dentro desses ativismos. Eu vou mostrar para os irmãos como você terá mais conteúdo sobre essa desconstrução e esse ativismo que luta contra a feminilidade da mulher cristã em poucos minutos. Então, o que nós podemos ver dentro da lição do primeiro tópico, a criação da mulher, a bênção da maternidade e a mulher como auxiliadora, é que todo esse contexto e essa explicação sobre o papel da mulher está completamente bíblico, mostrando que dentro dos seus papéis, essa igualdade é uma uniformidade de papéis, ou seja, eles são uma unidade composta. O homem e a mulher se completam em seus papéis, em sua função aqui nesta terra, que é dar prosseguimento ao plano de Deus, ao plano de Deus de famílias, ao plano de Deus do seu povo. E quando esse papel ele é exercido de forma harmoniosa, a família se perpetua e se conserva. Quando esses papéis não só são invertidos, mas destruídos, a família simplesmente inexiste. Então vamos analisar que o primeiro tópico da nossa lição, ela traz isso, a criação da mulher, mostrando o seu propósito, a bênção que Deus colocou no corpo da mulher e a sua capacidade da manutenção da vida, porque mesmo que a mulher tenha vindo do homem, agora todos os homens vêm da mulher. Todos nós viemos de uma única mulher chamada Eva, aquela que Deus tirou de Adão e entregou para ele. E essa mulher, ela é aquela que é submissa à missão. O que significa submissa à missão? Ela auxilia a missão que Deus deu ao homem de governar, de lavrar a terra, de cuidar do jardim e de proteger o seu jardim, que também está relacionado a proteger a sua família. Então, se Deus deu esse governo ao homem, inclusive o sacerdócio do lar, como Paulo em Efésios 5 diz que ele lava a esposa com a lavagem da água pela palavra, a esposa irá manter ele, ela como que lhe assiste diante dele, isso é o que o texto sagrado diz. Ela lhe assiste diante dele porque ela é a assistente para que ele continue essa missão, porque sem ela ele não conseguirá, porque os dois se completam, são uma unidade composta. Meus queridos e amados irmãos, a criação da mulher foi um toque espetacular de Deus para que o propósito do Senhor com os homens aqui na terra pudesse ser executado com maestria, com um verdadeiro milagre. Em Gênesis capítulo 2, nos versículos 21 e 22, o texto diz: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Quando Deus leva essa mulher até ele, ele reconhece que ela foi tirado dele e diz: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então ele percebe a falta de uma de suas costelas e percebeu que ele, recebendo de Deus aquela anestesia geral, o objetivo dessa anestesia é para que ele não sentisse dor à retirada da costela. Mas Deus fez a cirurgia correta, fechou, sarou a carne, fechou a ferida onde ele retirou a costela. E dessa costela, nós aqui estamos utilizando para os irmãos o livro do professor e físico Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2. E na página 190, ele explica a questão científica de tudo isso que Deus fez. Pois na costela, dentro da costela, existe aquilo que nós podemos chamar de o tutano, onde se encontra uma grande concentração de material genético, e essas células tronco são as células que são usadas para fazer um clone ou uma duplicação de um ser humano. Então Deus se utilizou dessas células da costela de Adão e produziu uma mulher. Porém, falando de cromossomos, o homem é XY e a mulher é XX. Então a mulher sempre está entregando para nascer um ser apenas o X. E o homem é que determina o sexo, pois ele vai agora entrar com um Y ou com um X. Se ele entra com um Y, nasce um menino. Se ele entra com um X, nasce uma menina. Então o que é que Deus fez? Deus pegou o XY do homem que já criado e apenas duplicou o X para criar um clone com um sexo diferente. Porque Deus não criou Adão e Ivo,
mas Deus criou Adão e Eva, porque eles se completam e se tornam uma só carne nos três aspectos. No aspecto físico, em relação às questões sexuais, porque eles se encaixam da maneira correta, e também na questão intelectual e espiritual, pois eles são amigos e devem ser parceiros nesta vida através do casamento, do matrimônio, e também no sentido espiritual é a união que representa a união de Deus com o seu povo. Deus seria o homem e o seu povo seria a esposa, pois o próprio Israel é chamado de esposa e a igreja é chamada de noiva. Para que você possa adquirir o livro do professor Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2, que vai falar sobre a criação da mulher, vai falar sobre a questão de termos vindo apenas dela e termos vindo apenas de um homem, sobre a capacidade intelectual e muitos outros assuntos, inclusive dinossauros e muitas outras coisas mais. Eu vou deixar aqui nos comentários, no comentário fixado, o link para você adquirir esse livro do professor Adalto Lourenço, que é um livro teológico e que traz alguns detalhes científicos dentro das Sagradas Escrituras que confirmam a ciência. No final, nós vamos falar mais um pouco na aplicação sobre a questão da bênção de Deus sobre a vida da mulher. Mas para você, professor da Escola Bíblica Dominical, o nosso segundo tópico fala sobre a questão negativa das investidas do mal contra a família, a desconstrução da feminilidade. Essas ideologias que combatem a família, tentando buscar a destruição da família. Nós temos no nosso canal, o nosso canal principal, que é o canal Bíblia de Fato, vários vídeos sobre a família, inclusive transmissões ao vivo que nós fizemos sobre o ataque à família, os valores da família, a família tradicional e muitos outros vídeos. E para abençoar os irmãos, nós deixaremos também aqui nos comentários os links desses vídeos para que você possa pesquisar nesses vídeos para que possa lhe ajudar mais a enxertar mais conhecimento na sua aula. E um dos vídeos mais importantes para essa aula é a história da revolução sexual, que nós gravamos um vídeo explicando toda essa questão da revolução sexual e desse braço do ativismo feminista na tentativa de desconstruir o papel da mulher, que eles têm avançado, porém Deus continua no controle de todas as coisas. Então, no segundo tópico, nós damos a dica aos irmãos para que você vá nos nossos comentários aí embaixo e você pegue para si os links e estude dentro dos vídeos que nós estamos propondo para os irmãos, ok? Então vamos prosseguir entrando no nosso terceiro tópico. Conferindo o nosso terceiro tópico, mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade, nós podemos perceber que a própria exegese do texto bíblico que nós fizemos está de acordo com o conteúdo e o conteúdo de acordo com a Bíblia Sagrada e com a exegese bíblica. Onde no terceiro tópico nós precisamos ratificar que o modelo de esposa é um modelo de esposa fiel à sua casa, que é um padrão de mãe amorosa, uma administradora e não só isso, também empreendedora. Ela tem responsabilidade da administração daquilo que é necessário para uma boa vida sua, do seu marido e dos seus filhos. É essa mulher virtuosa de Provérbios 31. E por que ela é assim? Porque ela teme a Deus. Ela teme a palavra de Deus. E para nós fazermos uma conclusão e uma aplicação, como nós podemos se utilizar do modelo de feminilidade bíblica para falar para as mulheres, as novas mulheres que casaram agora, as que pretendem casar? A primeira coisa, o grande projeto de Deus para o homem e para a moça é eles constituírem família. A grande dádiva de Deus, que Deus deu à moça, que ela tem ovários, ela tem o útero, ela tem um corpo completamente transformado na maternidade para que o milagre de Deus aconteça na sua vida, que é o nascimento, a fecundação e o nascimento de uma nova vida. E nós temos que sempre lembrar isso, que Deus deu essa grande dádiva à moça e que ela é liberta para amar isso, e para desejar isso e querer isso. Porque ela se sente completa, porque ela se sente produtiva nesta vida. Então, ser uma mulher, biblicamente, com a feminilidade bíblica, é uma mulher que ama o contexto da família, que ama o seu lar, que é fiel ao seu esposo e aos seus filhos, e cuida de forma amorosa, além de produzir aquilo que é necessário para que o lar funcione.
Então a dádiva de gerar filhos é um presente de Deus, é uma herança do Senhor. E aquele homem que alcançou uma esposa, ele alcançou uma grande bênção de Deus, uma grande virtude de Deus para a sua vida. Então tudo isso que está relacionado ao matrimônio e à família é identificado como bênção de Deus. Então, se você adquiriu uma família, você foi abençoado por Deus. Você encontrou um favor do Senhor quando encontrou uma esposa, quando encontrou um marido e quando veio a produzir filhos para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Pelo fato de a linguagem desta lição ser uma linguagem simples, nós não identificamos tantos termos difíceis para nós trazermos o significado. Mas, se você leu a lição e identificou algum texto de difícil compreensão, então coloca aqui nos comentários e diz que eu não compreendi o que significa tal palavra. Nós iremos buscar para você, iremos colocar aí respondendo nos comentários para você. Nós queremos concluir glorificando a Deus pela vida de todas as mulheres, de todas as jovens, de todos aqueles que desejam buscar a sua família conforme a vontade de Deus, seguir os planos de Deus, o padrão bíblico, porque essa é a vontade de Deus. Temer a Deus é o caminho de sermos felizes aqui na terra, mas também de herdarmos a vida eterna pela fé no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Na próxima semana, nós iremos estudar a lição de número 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Então permanece conosco aqui no canal EBD Sim Senhor, e aqui nós citamos o nosso canal principal. Você pode também conhecê-lo, que é o canal Bíblia de Fato, onde tratamos não de questões da escola bíblica, mas de questões gerais dentro do contexto bíblico. Falamos de teologia e de Bíblia no canal Bíblia de Fato. Deus abençoe a sua vida, você tenha uma ótima aula neste domingo pela manhã, e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.